Sinta-se cumprimentado, dando continuidade mais uma vez nesse nosso debate ou aulas. Dimensionamento, previsão de cargas, tomada de uso específico, geral, iluminação, usando a norma europeia. No vídeo passado, ou na aula passada, terminava mesmo do contributo de cor de compartimento. Eu estava a dizer que as cores do compartimento, estamos a falar teto, assim como paredes e o chão, contribuem, contribuem no iluminamento. Por exemplo, cor teto claro, ela reflete a 70%. Paredes claras, ela reflete a 50%. Então, esses dados de contributo, de refletância, por exemplo, de tipo de cores de compartimento, ajudam-nos a determinar o fator de utilização. Depois, também tínhamos que, para fazer esse cálculo através de fluxo luminoso, através do método de fluxo luminoso, precisamos também ter referência da lâmpada. Principalmente aqui, nos interessa muito fluxo luminoso. Claro que fluxo luminoso, assim como a potência, né? Não devemos ter a potência da lâmpada para, posteriormente, determinarmos qual é a potência total de iluminação naquele compartimento e em relação também aos lúmenes que serão necessários para atingir o compartimento. E depois temos aqui, devemos também ter tipo de iluminação. Temos iluminação indireta, direta, semi-indireta, mista. Só vou dar um exemplo. Indireta. Por exemplo, nós podemos ter casos em que você vai refletir, vai iluminar num objeto e o objeto vai refletir raios luminosos para o teu local de trabalho. Por exemplo, nós podemos virar uma lâmpada, iluminar um teto e o teto refletir para a mesa. Então, este é um tipo de iluminação indireta. Temos iluminação direta. Por exemplo, uma lâmpada do teto a iluminar diretamente para a tua mesa. Esse é um dos exemplos. Também devemos saber o fator de depreciação. As paredes, teto, com o andar do tempo, elas vão se empoeirando. Elas vão sujando-se, né? Estamos a falar, vai ter poeiras. Imagina que na cozinha, estamos a falar de fumaça e por aí em diante. Então, depender do ambiente, pode ser um ambiente sujo, um ambiente limpo, um ambiente normal, por aí em companhia. Então, essa depreciação depende também do ambiente. Então, deve também se considerar quando nós queremos fazer o nosso cálculo luminotécnico. Então, imaginamos temos poeira, cada vez mais vai se empoeirando, vai muito bem afetar, vai muito bem afetar a nossa luminária vai perdendo em algum momento o brilho. Então, essa razão deve-se usar também o fator de depreciação. Temos também índice local. Então, é aqui onde, depois de nós termos tudo, é que vamos começar então a fazer o nosso cálculo. Primeiro cálculo que nós devemos fazer é cálculo de índice local, onde teremos que ter a área do compartimento sobre a altura útil vezes a soma do comprimento mais largura deste cômodo, deste compartimento. Vamos ter o cap. Esse cap aqui, índice local, em relação com estes dados aqui de cor de compartimento, é que nós vamos numa tabela, depois tem um vídeo que explica isso, onde vamos determinar o nosso fator de utilização. Para este caso, com este capo, o nosso fator de utilização é 0,36. Depois de ter fator de utilização, nós vamos calcular fluxo total necessário naquele local. Mas aqui temos duas fórmulas. Temos essa fórmula que diz o fluxo total é iluminamento, área vezes fator de depreciação sobre fator
de utilização. Para o nosso caso, o fator é 1,65. Mas esta fórmula não se usa muito assim. A fórmula mais prática é esta aqui. O fluxo vai ser igual ao iluminamento e vezes a área sobre o fator de utilização e fator de depreciação. Então, depois de ter esse fluxo aqui, em que esse fator de utilização, por exemplo, um ambiente limpo, dependendo do período que você vai fazer a sua manutenção, por exemplo, seja de 7.500 horas, você faz o cruzamento entre limpo, essa linha essa linha e coluna aqui, por exemplo, encontra 0,88. Se fosse que o período de manutenção é 5 horas e o teu ambiente é normal, você ia procurar essa linha normal, depois subia para 5 horas, logo 0,85. Então, em vez de aqui ser 1,65, seria 0,85 ou 0, dependendo do teu projeto. Daí, usava essa aqui e encontrava. Na verdade, não muda muito. Muda, mas não muda muito. No final, as luminárias vão ser as mesmas. Mas recomendo que use esta fórmula. É a forma que mais encontra-se em muitos manuais, mas muitos manuais mesmo. Essa só encontrei num manual. Mas acabei usando essa mesmo. Queria ver, mas acabei usando mesmo. E por fim, depois ter a quantidade, o fluxo total necessário para saber número de luminárias, ou número de lâmpadas, deve ser igual ao fluxo total calculado sobre o fluxo da lâmpada. Todas as lâmpadas no catálogo do fabricante aparece lá o fluxo da lâmpada. Então, é só pegar o fluxo calculado aqui, teórico, digamos assim, pelo fluxo de lâmpada, vai saber quantas lâmpadas são necessárias para atingir esse fluxo total que é necessário para este compartimento. Logo, com esse nosso cálculo, estamos a dizer o quê? O nosso compartimento, esse compartimento de escritório, vai precisar de 5.614,5 lumen. Então, 5.614,5 lumen. Para atingir isso, precisamos de 2 lâmpadas com 3.450 de lumen cada. Então, depois de conhecer a lâmpada, o passo a seguir é organizar os dados numa tabela ou fazer o mesmo para todos os cômodos. Também aquele método o cálculo de tomada também faz o mesmo para todos os cômodos e depois organiza numa tabela. Na tabela o que vai constar? Na tabela deve constar a carga prevista. Ou simplesmente é na tabela onde você faz o cálculo da carga prevista. Como é que se faz? Por exemplo, depois de fazer todo o cálculo ali, na sala de estar encontrou-se que vai precisar de 3 tomadas. A cada tomada, a potência de cada tomada é 258. Então, 258 vezes 3 tomadas deu 750. Mas no final nós precisamos esse dado 758 para que seja em volt ampere ou em aparental. É só dividir por seu cosseno ou fator de potência. Então o fator de potência aqui é considerado 0,8. 750 dividido por 0,8 deu 937,5. Repito. Por exemplo, sala de jantar. Número de tomada calculado, 2 tomadas. Cada tomada é 250 watts. Vezes 2 deu 500 watts. A dividir por 0,8 para estar em volt ampere deu 625 volt ampere. Vai ter que fazer para o rei do chão, depois todos os compartimentos e depois soma. Pode somar, encontra esse valor, guarda. Para tomada de uso específico, faz o mesmo número de tomada, dependendo do aparelho, talvez a potência necessária vai ser de 1000, faz vezes, assim, a dividir por cosseno, encontra a potência total aparente para tomar de uso específico, por exemplo, nesse compartimento, no caso que é a cozinha, e faz o somatório também, o mesmo procedimento, encontra aqui também o total, somas. Para A6, faz o mesmo também, AC, a potência da AC total, por aí, em cada compartimento, depois soma também. Para iluminação,